Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Lideri. Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Lideri Telecom. Lideri. Grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve galera, que saudade de vocês. Estamos por aqui começando a nossa temporada 2026 do nosso Pod 2Cast. Já agradecendo a você que chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, toca o sininho, compartilhe o nosso canal com seus amigos para que a gente possa ter cada vez mais um número maior de telespectadores, tá? É sempre bom ter você aqui com a gente, prestigiando e nos dando audiência. Bom, o programa de hoje a gente traz sempre convidados especiais e a gente vai trazer hoje um convidado que foi escolhido a dedo. A gente trilhou com a produção aqui do programa para a gente falar sobre esse assunto que é sempre pertinente, né? Que é a questão do comportamento do ser humano. A gente está recebendo aqui o nosso querido Ruano de Brito Alves, que é psicólogo, especialista em psicologia clínica e atualmente coordenador e docente do curso de Psicologia da Faculdade Alfa. Ruano de Brito, seja bem-vindo ao nosso Pod 2Cast. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Tudo certinho? Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa madrugada. Boa madrugada, o horário que você estiver assistindo. Tudo certo, Ari. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. A gente agradece, até porque a gente sabe que a agenda de vocês é uma agenda muito corrida, né? Aliás, eu acho que a área de psicologia foi uma das áreas que mais cresceu ultimamente, né, Ruano? Principalmente depois da pandemia, né? Sim. Com o advento da pandemia, nós percebemos uma busca maior por psicoterapia, dadas as questões de luto, né? Que tiveram muitos lutos, né? Foram muitas perdas. Até mesmo o cuidado com a saúde mental, que as pessoas percebiam que não tinham para lidar com a situação de tamanha tensão. Então, a psicologia já vinha numa crescente, como já vem numa crescente há muito tempo, e a gente percebe uma busca maior, uma preocupação maior, inclusive sobre falar do tema publicamente, né? Para desmistificar alguns aspectos. Você começou... Como foi a tua migração para a área de psicologia? Você já tinha vontade? Teve algum gatilho para isso? Como é que foi? Então, o Ruano antes de ser psicólogo. Então, essa história é bem engraçada, assim. Eu comecei na enfermagem, né? Foi? Eu fiz o técnico em enfermagem e ali, depois da conclusão, ali no processo, eu me deparei com a forma de cuidado que eu realmente queria. Que eu queria cuidar fisicamente, mas eu queria cuidar muito mais psicologicamente. Então, durante a formação, né, nós estudamos alguns aspectos psicológicos que me chamaram muito mais atenção. Então, eu meio que deixei a enfermagem, né, que eu tenho um amor imenso, inclusive, pelos profissionais da área, e segui para a psicologia e cá estou, né? Ô, Ruano, agora você falou uma coisa muito interessante, porque, na verdade, você falou aí, e agora a gente observando, o enfermeiro, ele tem um pouco de psicologia, assim, né, no trato com o paciente, né? Mais próximo, até mais do que o médico, né? Eu acho que todo profissional de saúde, por via de regra, ele precisa saber, né, ou entender minimamente de pessoas. E a enfermagem, como está ali na base, no cuidado, um cuidado muito essencial e muito importante, às vezes tem uma relação muito mais próxima com o paciente, né, por conta da continuidade, dos plantões, ou de ações como curativos, medicação, ou até mesmo no processo de escuta. Sim. Né? Às vezes a própria equipe entende que aquela pessoa precisa de uma escuta, e na ausência de um profissional ali de psicologia, ou um profissional está se ocupando de uma outra demanda também dentro dessa área, o enfermeiro, a enfermeira, né, cumprem esse papel de escutar, de acolher, né, que acho que é essencial para qualquer profissão, né, mas na saúde a gente percebe, sim, há uma evidência muito forte desse entender, né, as humanidades para poder acolher. E aí você abraçou a profissão com unhas e dentes, ama o que faz. Como é que tá a cabeça do ser humano? Do jovem, principalmente, Ruano. Pois eu abracei, né? Eu abracei e fui abraçado pela psicologia, né? Eu costumo dizer isso. E a cabeça do ser humano, como sempre, é complexa, né? São muitos comportamentos, muitas mudanças, muitos aspectos culturais, comportamentais, né? Educação tem um papel muito fundamental no comportamento do jovem, né? A família, o modo, na verdade, como essa família vai introjetar ali regras, valores, moral, costumes, né? E
limites também acaba influenciando bastante esse jovem. Né, a cabeça desse jovem e, eventualmente, a cabeça desse adulto, né? Exatamente. A gente tem alguns pontos a abordar aqui. Controle de impulsos e regulação emocional, flutuações hormonais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É aquela coisa do jovem que acorda de mau humor, de repente tá de bom humor. Como é que é? Porque eu cresci e sempre ouvi, adolescente é muito difícil, adolescente é uma fasezinha complicada do adolescente. Isso é antigo, né? Mas flutuações hormonais, queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Então, Ari, a adolescência é uma fase marcada por muitas alterações, né? Alterações físicas, alterações comportamentais, né? Inclusive, essas alterações comportamentais muitas vezes são baseadas numa tentativa de pertencimento, né? Pertencer a um grupo, ser reconhecido por um grupo é importante. E aí eu modulo, eu altero o meu comportamento para poder estar ali. E essas questões hormonais são presentes na maturidade dos corpos e também na formação do psiquismo. Esse jovem ali, esse adolescente, ele vai ter a vitalidade de um adulto, o corpo de um adulto, né, as possibilidades de um adulto, mas ele não é permitido a ser adulto. Né? Não é ele permitido ser adulto porque ele tem a consciência de uma criança ainda, né? De um processo de maturação que ainda não aconteceu, um repertório emocional, né, afetivo e comportamental que ainda não existe, dadas poucas experiências vividas. Então, há uma zona de conflito entre corpo e autorização. O corpo me diz que eu posso, mas psicologicamente, né, eu não posso. E principalmente quando a gente olha para as questões das leis. Um adolescente, ele não pode, né, e não deve, né, ter certos comportamentos, por exemplo, como dirigir um carro. Né, isso não é permitido a ele. Mas ele pode ser um adolescente que já sabe dirigir um carro. Ele se sente autorizado porque ele já é um adulto, entre aspas, muito grandes. Então, esse conflito da adolescência ele é marcado, às vezes, por comportamentos inadequados, condutas que podem ser transgressoras ou até mesmo que podem entrar em conflito com a lei. Né? Existe um outro aspecto... Conflito com a lei. O que é isso? O jovem adolescente em conflito com a lei. Fala pra gente. O jovem adolescente em conflito com a lei, ele vai ser caracterizado por esse jovem que tem uma conduta transgressora, né? Que comete ali algo que a gente vai chamar, né, de senso comum de crime, né? Mas aí ele não responde como prevê o Código Penal. Né? Ele comete um ato infracional e ele vai cumprir medida socioeducativa, que é um outro processo, que é previsto também nas leis brasileiras, mas que tem um outro caráter. É o caráter de ressocializar, de reinserir esse sujeito na sociedade, mediante essa reclusão, aí, que pode incluir também trabalhos comunitários e outras questões. O fato importante da gente perceber é que esse conflito com a lei, às vezes, se dá por ausência de orientação, por ausência de limites, ou até mesmo por esse caráter de pertencimento. O meu grupo faz, eu quero pertencer ao meu grupo, logo eu me comporto dessa maneira para contemplar o grupo e me sentir, né, alguém ali poderoso, talvez, dentro dessa concepção. Sim. Né? Alguém que situou ali um lugar naquela relação. E aí esses conflitos com a lei são diversos, né? E a gente precisa até, inclusive, diferenciar. Existe aquele adolescente, por exemplo, que é inconsequente, que sai à noite escondido para uma festa, para uma balada, sem que os pais saibam. Perceba que há uma conduta inconsequente e irresponsável, mas não há um conflito com a lei. Né? Ele foi a uma festa, ele curtiu a festa, né? Ele estava ali com os amigos, ele mentiu para onde ia, mentiu onde estava. Né? Isso é uma conduta que a gente percebe que é uma conduta ali que visa ter uma experiência, que é uma experiência de um adulto, né? No corpo de um adolescente, sem essa permissão familiar, mas não entra em conflito com a lei. Não é uma coisa que o coloque em conflito direto com a lei, como um crime hediondo, como uma violência sexual, né, como um assassinato, enfim. Né? A gente percebe, como eu estava falando contigo antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, uma vez numa palestra, uma palestrante falou, e aquilo chamou muito a minha atenção, né, que somos a última geração que obedecia aos pais, e hoje somos a primeira geração que os filhos não nos obedecem porque viramos amigos. Esse termo de amigos é porque ela quis dizer que está na mesma faixa, sem hierarquia. O jovem tem aquele conflito de ele é meu amigo, faz parte do meu ciclo social tal, não tem aquele respeito
que antigamente os jovens tinham dos pais, né? Que o pai ou a mãe, só bastava olhar, você já sabia. Então hoje, assim, aí entra a questão da educação permissiva, né? Assim, que o pai deixa você fazer tudo, não diz o não. Isso hoje está prejudicando também essa geração, Ruano? A ausência de limite, ela sempre vai ser um problema, né? E aí, quando a gente percebe essa relação de amizade, eu acho que é essencial que isso exista entre pais e filhos. Sim. Né? Pais e filhos serem amigos, acho que faz parte claro. da realidade de compartilhar a vida. Mas essa amizade, ela ainda assim precisa ser situada de um lugar. Eu sou seu amigo, mas eu sou o seu pai. Sou seu amigo, mas eu sou a sua mãe. Né? Então, eu ocupo um lugar aqui do qual, mesmo sendo sua amiga, nós não estamos na mesma dimensão. Sim. Né? Quando essa relação, ela se confundem-se também os papéis. E aí há uma inversão que é possível. A de que o filho se pense como alguém ali na mesma posição que o pai ou que a mãe, com a mesma autoridade, com a mesma liberdade, ou adotando os mesmos comportamentos. Então, a amizade, como qualquer relação, ela estabelece um limite. Né? Nós temos amigos, você tem amigos com certeza, qualquer pessoa tem amigos, mas há um limite de onde a gente pode chegar com essas amizades. O que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, né? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, como qualquer relação, essa relação entre pais e filhos, ela precisa ser marcada por um limite. Né? E um limite que permita a angústia, permita a perda, permita o erro, mas também conscientize e responsabilize. Né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe vai conseguir estar o tempo todo ao lado do filho. Né? Manhã, tarde, noite, na escola, não. Nós vamos acompanhar a distância. Que é importante que haja essa distância para o exercício de autonomia do jovem. Mas que, ao mesmo tempo, vai também orientar, vai também situar de que determinadas situações carregam consigo consequências. E dependendo da conduta, pode ser algo irreversível. Uma dessas consequências do jovem que hoje não sabe diferenciar a amizade com os pais, né, e os limites. É um jovem arrogante, extremista, que está acima de tudo. Uma dessas consequências que a gente vê hoje aí nessa... Bom, a gente consegue ver comportamentos, né, que beiram desrespeito quando não são efetivamente desrespeitosos, né, e visam sobrepor a autoridade dos pais, e em muitas situações comportamentos que podem ir por uma direção, mais uma vez, de conflito com a lei ou de transgressão. Né? E aí isso a gente vê muito recentemente, um jovem, por exemplo, que saiu, pegou o carro dos pais escondido e foi e atropelou alguém. Exato. Né? E aí, aquela conduta sem limites, lógico que às vezes os pais criam essa espécie de liberdade, né? Não, vou ensinar você a dirigir porque eu quero que você se habilite. Tudo bem, né? Tudo bem querer ensinar, mas tudo bem também conscientizar dos prejuízos dessa experiência, né? Será que ele está pronto? Será que ele tem maturidade para isso? Há um filtro necessário que os pais precisam ter, porque às vezes a conduta inadequada, ela é bonificada, não punida. O pai, a mãe, a família continua, e aí eu incluo família nisso, porque às vezes nem são os pais, a pai e a mãe que são atores principais nessa bonificação por conduta inadequada. Às vezes é um outro parente na família que parece querer sempre presentear o jovem, mesmo que ele não seja ali uma pessoa que tem uma conduta louvável diante de determinadas situações. Então, entender esse limite, estabelecer, inclusive, o que eu devo ou não devo bonificar nessa experiência com esse jovem, né? Se ele vai ali e me maltrata alguém, eu, sei lá, faço uma viagem com ele, eu dou um presente, eu dou um tablet, eu dou um celular, que muito dessa bonificação fica nessa dimensão material também, né? E aí acaba que a ausência de limite somada a essa ausência de consequência, né, gera um jovem que vai agir sem limite, principalmente quando for para sobrepor o desejo dele. E um outro ponto é a insatisfação, né? O jovem, o desejo dele, ele vai escalando, assim como qualquer ser humano, né? O desejo, ele vai escalando. Então o jovem vai tendo escalada no desejo ali, ele está sempre desejando mais e mais e mais, e os pais estão sempre atendendo, a família está sempre atendendo. E aí chega um momento que esse mais que ele quer não é possível. E aí qual é a conduta que ele vai ter para obter esse mais que ele deseja? Né? Até onde ele vai para poder alcançar aquilo que ele almeja e que a família já não tem mais braços para fornecer. Então são aspectos importantes de serem avaliados na educação de qualquer jovem, né? Independente da classe, condição social, religião, cor, raça, isso é importante ser avaliado.
né? Quem você está educando, qual é o adulto do futuro, baseado nas experiências que você está tendo agora com seu filho. E tem a questão hoje, muito devido ao dia a dia e tal, os pais transferirem essa função, essa responsabilidade de educar aos seus secretários, né? Aos seus, as pessoas que as babás, os secretários de suas casas, e também a escola, não é, Juan? Também tem esse problema. E para eles, fica só a função de te dar o que o filho quer, né? Aquela viagem, aquele brinquedo, aquele iPhone, né? Aquele celular de última geração. Então o pai vai lá e presenteia. Ele trabalha para dar ao filho tudo que o filho quer e precisa. Isso também é um erro, né? E principalmente quando essa responsabilidade recai sobre a escola, né? É muito comum, né, nós vermos, inclusive, dentro da minha área de atuação e colegas que trabalham em escolas, a gente perceber que quando os alunos eles são punidos na escola, os pais chegam lá furiosos e chegam até a agredir. Tem um caso bem recente de uma professora que foi agredida porque passou uma atividade, a criança não fez a atividade, os pais foram lá e agrediram ela porque ela puniu a criança. E veja, que adulto é esse que a gente está criando? Porque se o processo de educação prevê que ele tem que atender determinadas atividades ou demandas da escola, né? Se o planejamento pedagógico inclui aquilo e essa criança não faz e ela é responsabilizada por isso, é o professor, a escola que é punido, né? Isso evidencia o quê? Uma falta de responsabilidade com os pais com o processo de educação do filho, uma ausência de limite, né, de responsabilidade sobre aquilo que foi feito ou não foi feito. Então, recai sobre a escola, inclusive, um peso muito grande e desproporcional por conta dessas famílias, que não conseguem entender que a responsabilidade de educar, de pôr limites, de manter uma educação, né, doméstica mínima, que contemple ali, às vezes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que é o essencial em qualquer relação, e depositar isso na escola, ou no corpo docente, ou nos professores e professoras. Então, essa educação doméstica, ela precisa existir em paralelo com essa educação escolar, né? A escola, ela não vai conseguir, né, ali dentro desse processo, formar o caráter por inteiro de um sujeito. Sim. A participação da família é essencial nisso. É a junção entre a escola, né, e os comportamentos escolares, que às vezes a família fica incrédula, né? Meu filho fez isso? Fez. Por que ele não faz isso na sua frente? Porque você não educa o seu filho. Você não está com ele. Não, e tem aqueles que são cegos, né? Que falam, eu conheço, eu sei a criação que eu dei, meu filho não faria isso não, né? Pois é, e aí isso parte muito, inclusive, do desconhecer o próprio filho, as capacidades dele e não estar ali próximo no processo de educação. Porque se é a babá que educa, se são os secretários que educam, se é a avó que educa, se é qualquer outra pessoa que educa, você não está acompanhando de perto. Sim. E aí, naturalmente, a gente precisa entender que existem configurações familiares hoje em que é muito difícil, né? Mães solos, pais solos, que não conseguem estar o tempo todo com essa criança. Sim. Não conseguem estar o tempo todo com esse adolescente. Mas estabelecem uma comunicação, uma aproximação e uma rede de apoio que possibilita entender essas situações. Sim. Tudo bem que você trabalhe 7 dias na semana, né, e precise que seu filho fique com a babá, você é mãe solo, não tem condições de estar com essa criança o tempo todo. Acho que é importante a gente entender essas configurações também. Mas que você faça, de alguma maneira, se faça presente de alguma maneira nesse processo de educação. Sim. Vai na escola, vai nas reuniões pedagógicas, tenta entender o comportamento dessa criança, brinca com essa criança, né, quais são as brincadeiras dela, né, quais são os desenhos dela, né, do que ela gosta de fazer. E acho que essa aproximação ela ajuda muito a entender e trabalhar algumas questões emocionais que podem estar ligadas a essa ausência familiar. Ou essa presença ausente, porque também existe aquela configuração familiar em que está todo mundo lá e ninguém está lá. Isso devido a celular também. Também. Redes sociais, a internet, né, ela suga o sujeito para um mundo virtual ali, para um mundo muitas vezes imaginário, né? E não possibilita que a gente olhe para o real. Sim. Né? Nós estamos ali contemplando as vidas ideais numa rede social qualquer, e a nossa vida real, ela tão pouco, né, se aproxima desse ideal e também parece que não é vivida, né? Isso. É negligenciada de alguma forma. Ô, Juano, falando agora nesse gancho aí das redes sociais, hoje a depressão, porque
tantos jovens com depressão, né? A gente já abordou vários assuntos aqui, já abordamos esse tema aqui com vários psicólogos, profissionais da área que já passaram por aqui, e a gente percebe que um dos fatores que predomina o gatilho para isso são as redes sociais, né? O Instagram da vida, aquelas pessoas que têm a dependência de seguir certos influencers, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso. A gente já vê as crianças hoje com 4, 5 anos, só para de chorar se pegar o celular. O pai, toma, vá assistir seu filme. Aí pronto. Isso daí, eu não acho que isso seja benéfico à pessoa, à criação. Bom, de fato, esse uso exacerbado, ou esse recurso tecnológico, né, como uma tentativa de silenciar um comportamento, ou lidar com um comportamento, é uma estratégia evasiva dos pais, né? Escapar dessa responsabilidade de lidar com aquela criança que está chorando ali, né, causando, às vezes, alguma irritação nos pais, que já estão sobrecarregados de alguma maneira. Então, esse recurso tecnológico, ele surge como um silenciador. Né? Toma aqui. Só que já se sabe dos prejuízos psicológicos, né, causados pelo uso exacerbado de telas. Tanto para crianças, quanto para adultos, adolescentes. Né? E como esse uso, né, de telas, essas redes sociais, eles criam um mundo paralelo. Às vezes um mundo extremamente virtual, onde o jovem se sente ali muito confortável para personificar, né, alguma coisa ou alguém. Vou dar um exemplo, né? Existem alguns jogos eletrônicos, principalmente jogados muito por jovens, por adolescentes, onde ele cria uma vida paralela. Ele cria o que a gente vai chamar de avatar, e aquele personagem é um personagem que tem um nome diferente, um comportamento diferente, que se sente autorizado a ter condutas que talvez no convívio social ele não teria. Ou seja, ele vive uma vida paralela. Esse personagem é uma coisa criada baseado em ideais talvez que não sejam expressos socialmente. E quando a gente parte para a realidade, há um conflito direto entre isso que foi criado virtualmente, entre esse imago, essa imagem virtual e essa imagem real. A mesma coisa acontece com o consumo de redes sociais, como Instagram, como outras redes. A vida de todo mundo ali é perfeita, é ideal, os corpos são perfeitos, as peles, os cabelos, as roupas. Tudo ali transpira um ideal, às vezes inalcançável para o sujeito na realidade. Né? Isso te dá uma angústia. Exato, isso gera uma angústia, né? E as comparações são quase que inevitáveis. Né? Como é que ela tem aquela idade, aquele cabelo, aquele corpo? Como é que ele tem aquele carro, aquela casa? Né? E aí você vai olhando para a sua realidade e, de alguma maneira, se autodepreciando. Isso. Porque você compara a sua vida real a uma vida ideal, baseado numa foto, numa imagem estática de alguma coisa que nada diz. Então, essa ausência, inclusive, né, dessa atenção psicológica acerca de como o jovem está entendendo esse mundo, ou como ele está usando indiscriminadamente essas redes, né, gera um conflito direto entre o real, né, e o virtual. Né? E esse conflito, naturalmente, tende a deprimi-lo. Por quê? Porque esse ideal é inalcançável. Né? E como o ideal é algo do absoluto, e aí todo mundo parece buscar um ideal, né? Eu quero ser o melhor profissional, eu quero ter o melhor corpo, eu quero ter o melhor carro, a melhor casa, mas sempre que você tiver algo, esse algo não será suficiente para que você sinta que tem o melhor. E aí você começa um movimento inalcançável, também que se origina aí, obviamente, do capitalismo, mas que é essencialmente essa visão trágica que se tem da própria vida real. Eu não alcancei aquilo que devia ter alcançado. Inclusive, a nossa geração e algumas gerações anteriores tinham muito essa perspectiva, que a gente tinha que trabalhar exaustivamente, né? Porque só éramos o que trabalhávamos, né? Você só é o que você tem. Então, a nossa geração, principalmente, é uma geração que sofre muito de estresses ocupacionais, baseados nessa experiência. E aí a gente olha para os jovens na atualidade, eles não querem trabalhar. Eles não querem um trabalho que exija formalidade, de bater um ponto, de ter um chefe, né? O trabalho na rede social, o trabalho de divulgação, o trabalho de mídias, não que não seja um trabalho, também, mas com outras exigências, não te coloca num lugar de assumir uma responsabilidade baseada numa rotina. Né? Pode até haver uma rotina que tem muitas influências, muitas pessoas que trabalham com internet que falam de suas rotinas e tudo mais, mas a aspiração de todo jovem na atualidade é chegar nesse lugar. E quando ele não chega, o que é que acontece? Eles procuram um atalho, né? Porque não querem trilhar
o mais difícil. Eu já ouvi falar, né? Assim, tempos fáceis, homens fracos. Tempos difíceis, homens fortes. Isso não é uma comparação de geração, mas é uma realidade que a gente está vendo hoje. Até a gente comentando, antes da gente começar aqui nosso bate-papo, a questão do... Antigamente a gente via... Era raro a gente ver um jovem de 25 anos morando com os pais, né? Hoje a gente vê adolescentes de 30 anos, 32 anos morando com os pais ainda, né? Isso tem muito a ver com a questão do ninho, né? Como você falou, né? A questão da facilidade de ter tudo ali perto, né? De ter medo de se deparar com uma ausência do pai ou da mãe, né? E ter aquela responsabilidade. É mais ou menos por aí, ou eu tô falando besteira, Ruano? Não, de maneira alguma, você não fala nenhuma besteira. Veja, existem aspectos, né, possíveis de serem avaliados nessa situação. Às vezes existem pessoas que continuaram morando com os pais porque precisavam cuidar dos pais, né? Eram pais idosos ou pais acamados. E aí existem configurações familiares diferentes para cada situação. Mas o que a gente percebe também é que a ausência de autonomia ou segurança faz com que alguns jovens, né, escolham ficar na casa dos pais, né? Numa tentativa, inclusive, de não se responsabilizar com algumas demandas da vida adulta, como pagar um aluguel, como fazer a própria feira, como lavar a própria roupa, fazer a própria comida, arrumar a própria casa, que é a rotina de qualquer adulto que mora só, ou até mesmo na história dos nossos pais. Os nossos pais viveram essa experiência. Então, a ausência de autonomia, às vezes, que os pais dão no processo de educação, né, não permitem que o sujeito tenha autonomia, isso vai privando, minando, né, a capacidade dele ou o sentimento dele de que ele pode ir além, né? Então, por vezes, os pais ou os familiares, em modo geral, são participantes diretos, né, dessa perda de autonomia. Sim. Fica aqui que é mais confortável, fica aqui que você tem a comida pronta, fica aqui porque você economiza. Isso. E é muito tentador, claro, é muito tentador. Quem não quer economizar, quem não quer chegar em casa e ter a casa toda pronta, a roupa toda lavada, isso é perfeito. Mas isso é um mundo que não se sustenta durante muito tempo, porque assim como qualquer pessoa, os nossos pais vão embora. Isso. Né? As pessoas, inevitavelmente, né, morrem em algum momento. Isso. E aí esse jovem ali que permaneceu nessa espécie de ninho ali, né, acolhido o tempo todo, com todas essas demandas atendidas, pode ter muitas dificuldades em retomar a vida agora sozinho. E tendo essas responsabilidades, que talvez ele até saiba como executar, né? E talvez não. Então, existem aspectos distintos nisso, né? Existem muitos jovens também que moram com os pais porque precisam cuidar dos pais. Sim. Né? Também é uma realidade. Não querem que os pais fiquem numa instituição de longa permanência. Sim. Ou não possuem recursos o suficiente para pagar um cuidador, né? São pais idosos, acamados às vezes. Então, todas essas são configurações distintas. Eu acho que vale a pena discutir cada caso, né? Como uma situação de acordo com cada ser humano. Exato. Né? Ruano, a questão do jovem... Vamos falar desse assunto que chocou todo o país e alguns países que vem também noticiando a questão do cãozinho, o caso Orelha, né? Dizem que foram 4 jovens, né? Já especula mais, né? Mas esses anjinhos, vamos lá, violência contra animais... É possível já ter cometido isso lá atrás, na sua infância, e não deu em nada, e aí chegaram a cometer esse crime bárbaro com esse cão? Veja, a gente não tem como afirmar com toda certeza que essa conduta ela já existiu. Mas o que a gente percebe é que condutas geralmente que estão relacionadas a alguma transgressão, elas vêm gradativamente evoluindo. Então o sujeito ele vai tendo um comportamento ali, ele belisca alguém, ele morde alguém, né, ali na fase da primeira infância, talvez, ou um pouco mais velho, ele agride um colega, porque essas agressões elas não necessariamente precisam ser simplesmente físicas. Às vezes elas são psicológicas, às vezes elas são simbólicas. O bullying, por exemplo, é uma forma de violência psicológica. Sim. Né? Vai minando a autoestima, vai isolando o sujeito que está sofrendo essa violência, e às vezes isso é composto por grupos. Né? É um grupo que se destina
a violentar psicologicamente uma outra pessoa. Então, o que é que a gente percebe? O bullying sempre existiu, né? De alguma forma, sim. Não com tanta intensidade como hoje, né? Mas sempre... Eu já sofri bullying porque quando eu cortava o cabelo, a minha orelha ficava... chamava orelha de abano, né? Mas aí... Pô, a gente resolvia ali mesmo no recreio e tal, briguinhas de colegas, depois passava. Mas continue seu raciocínio. De alguma maneira o bullying sempre existiu. E eu acho que a dimensão desse bullying era diferente do que acontece hoje, né? Hoje a gente tem um bullying, às vezes a gente tem um cyberbullying, né? Certo. Que é uma proporção maior dessa violência que acontece num contexto e de repente é divulgada na internet. Então você passa a sofrer bullying não só do grupo da escola, você passa a sofrer bullying de uma rede inteira de pessoas, né, que às vezes usa de uma rede social, né, fake, alguma coisa ali que não é real, para praticar violência na internet. Né? A gente sabe que isso existe. Um linchamento, né? Linchamento virtual, enfim. Então, assim, o bullying de alguma maneira ele sempre existiu, mas ele nunca foi olhado como um dano psicológico, mas causou muitos danos psicológicos. Hoje a gente pode, inclusive na minha prática clínica, eu vejo adultos que sofreram bullying na infância ou na adolescência, que são da nossa geração, né? E são marcados, atravessados por isso até hoje, né? Não conseguiram, retomaram a autoestima frente àquilo que viveram. Então, existia também uma condição que era de repertório afetivo emocional. Nem todo jovem vai ter o mesmo repertório afetivo emocional para lidar com a situação de violência, né, de bullying. Alguns podem entender aquilo ali como o famoso tirar onda, né? Que era a expressão que a gente usava antigamente. Fulano tá tirando onda com a outra pessoa e tal. Então isso era muito utilizado. Mas a gente percebe que existem danos, existem alguns danos, né? Sobre o bullying principalmente. E aí, esse comportamento, né, de grupo, às vezes, como a gente até tinha falado antes, ele gera essa violência, né, contra um outro colega. E essa violência ela pode ir escalando naturalmente, né? Ela pode passar o bullying como uma tentativa verbal, né, de ofender o outro por alguma característica física, por exemplo, como acontecia com você. E aí, na resposta desse sujeito que sofre o bullying, né, ele pode ser fisicamente violentado, né, por tentar reagir a isso que incomoda, porque ataca diretamente a autoestima dele, ataca diretamente uma imagem que ele ainda está em processo de construção e compreensão. Então, quando a gente fala da violência contra animais como a brutalidade do caso Orelha, a gente percebe que pode ter havido ali comportamentos que foram gradativamente escalando para uma situação de maior gravidade, né? Uma situação extrema, né? Exato. Inclusive de conflito com a lei, né? Porque o caso está aí sob investigação, enfim, as partes estão sendo ouvidas e o que a gente espera é justiça, né? Agora, o absurdo é a viagem deles, né? Nesse momento, para outro país, é uma fuga, uma permissão dos pais, a impunidade, né? De fato, a viagem, dentro desse aspecto do que aconteceu, soa muito oportuna, naturalmente, né? A gente não sabe, nós não temos como saber se de fato... Já estava programado. Exato. Por se tratar até de um período de férias e tudo mais, mas pode ter sido também estratégico, né? Frente à repercussão do caso, né? Como eu havia dito, às vezes essa tentativa, né, dos pais de tentarem resolver uma questão comportamental do filho soa muito mais como uma bonificação do que como uma punição. Sim. Né? Por via de regra, se os pais tomaram conhecimento dessa atitude dos filhos, talvez a repercussão fosse muito menor se os pais fossem eles mesmos responsáveis por levá-los até a justiça. Sim. E dizer, olha, tá aqui, ele teve essa conduta, eu não estou de acordo com isso e ele precisa responder de acordo com o que é previsto. Eu acho que é o correto. É o correto, é o esperado, mas a gente retoma aquela conversa sobre como os pais reagem à conduta dos filhos. Por vezes, né, eles não têm mais braços, uma vez que não estabeleceram limites nessa relação, né, que foi uma educação talvez muito permissiva, uma educação de sim, né, e sem um não definitivo, esse jovem acaba por perder o limite, né, e aí ele vai, né, gradativamente escalando nesses comportamentos, né, com pequenos comportamentos ali, como a gente sinalizou, bullying, outras condutas, e escala para uma situação como essa, de onda. Juano, e chega um momento que quando os pais
acordam que já está numa situação tão crítica, acho que não tem mais o que fazer, né? Eles perdem o rumo da querer agir naquele momento agora como pais, né? Como a sua função hierárquica, perde a força diante do que já aconteceu e diante do que o filho ou a filha está hoje, né? Em termos de educação, da sua conduta diária. Acho que os pais perdem as rédeas, não tem mais o que fazer. Quanto a uma situação como essa, por exemplo, Porque se você não cortar o mal lá atrás, vai chegar um momento em que você não vai ter mais como remediar, como consertar. Tem um ditado antigo que diz que é de pequeno que se faz o grande. Exatamente. Você já escutou. E isso é muito verdade, porque o processo da educação nessa primeira infância, nesse primeiro momento da vida, ele é muito importante para uma adolescência mais sadia. Não que vá haver uma adolescência ali sem nenhum tipo de conduta que vise sobrepor a autoridade dos pais. O adolescente ele vai ter um episódio ou outro, uma situação ou outra, mas nada que configure um conflito com a lei. E aí, essa questão que você colocou sobre perder o controle, principalmente numa situação como essa, no caso Orelha, os jovens agora estão sob responsabilidade do Estado. Já não são mais os pais. Por quê? Porque foi se permitindo, bonificando as condutas inadequadas, sem um ajustamento de conduta, sem uma responsabilização por parte da família. Então agora, mesmo que os pais quisessem ter essa autoridade sobre os filhos, agora eles estão tutelados pelo Estado. Agora é o Estado quem decide, né, mediante a cariação do caso, investigação, o que vai acontecer com eles, né? O que aponta aí é para cumprimento de medida socioeducativa, porque são menores de idade, né? Então vão ficar em processo de reclusão, cumprindo medida socioeducativa e dando início ao processo de ressocialização, né? Como existe uma... Que sai barato, né? Veja, eu não sei bem... Qual a faixa de idade deles? Não foi divulgado, porque de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode divulgar nome, idade e nenhum dado que caracterize-os, né? Não pode. Mas o que a gente percebe é que são menores de 18 anos, né? A mídia geral tem propagado a informação que são adolescentes. Então a gente entende que são menores de 18. Certo. E aí, veja, não sei necessariamente se barato, sabe? Eu acredito muito... Ari, no processo, né, de ressocialização, né, inclusive conheço histórias de jovens que, né, entraram em conflito com a lei, cumpriram medida socioeducativa, saíram e vivem uma vida totalmente longe de qualquer atitude, ação, comportamento criminoso. Sim. E não representam nenhum risco para a sociedade. Certo. Talvez essa punição nessa escala não precisasse acontecer. Mas uma vez que aconteceu, acredito que a gente precise, né, ter fé no processo, acreditar no processo, porque também a família vai participar ativamente disso. A família fica reclusa de alguma maneira junto com esse filho. Fora os impactos sociais disso, né? Fora os impactos da internet. Aqui elas não são conhecidos, mas talvez na cidade onde moram são, né? E isso acaba por ser um elemento que pode gerar ali muitos prejuízos. Então a família responde por essa punição de alguma maneira. No caso, a gente estava conversando sobre a questão de punição. Quem já está sofrendo já são os pais, né? Um dos pais que tem hotéis, né? Isso. E que alguns grupos de agências de turismo já publicaram que não vão mais vender pacotes daqueles hotéis, né? Que pertencem à família dos adolescentes. E aí isso acaba... Respingaram nos pais. Exato, e aí isso acaba... O filho não tem nem noção. Talvez eles não tenham nem noção do que está acontecendo. De fato. Da gravidade. E aí o que acaba acontecendo agora é que há um processo aí natural de linchamento virtual e uma responsabilização direta desses pais. Um ponto que também é muito importante. Nenhum pai cria um filho para que ele cometa um crime. Sim. Nenhum pai cria um filho para que ele seja cometa uma transgressão, entre em conflito com a lei ainda na menor idade. Eu acho que não é essa a intenção de nenhum pai e nenhuma mãe. Sim. Só que, como a gente já vinha conversado, uma educação muito permissiva, sem limites, sem responsabilização, pode acarretar problemas como esse. E essa coisa do respingar na família é até algo muito perigoso, né? Porque a partir do momento que é divulgado o nome do estabelecimento ou do hotel, da família, as pessoas próximas e não tão próximas saberão quem são, né? Eventualmente divulgarão essa informação. Isso. E aí
partir até para finalmente, né? Quebrar, depredar o ambiente, né? Porque o povo está muito revoltado com isso, né? Exato. Que aí a gente entra num outro ponto, né? Não se comete crime cometendo um outro crime. Não justifica, né? Exato, né? O fato de você ter cometido um crime, entrado em conflito com a lei ou feito qualquer coisa, não me dá o direito de cometer um crime como justificativa. Sim. Né? E aí, se eventualmente eles forem né, agredidos, seja verbalmente, seja fisicamente, ou tenham seus patrimônios depredados, acho que isso configura também uma ação criminosa. E é importante a gente entender que crime, apesar do Código Penal prever uma pena para cada crime, dependendo da idade também, qual vai ser a medida adotada, crime é crime. Né? Sim. Existem escalas, existem, enfim... acho que talvez até a forma como acontece é chocante, né, socialmente, mas a gente precisa ter cuidado e cautela nesse momento, até para não incorrer, né, num conflito também com a lei, né? Acho que é importante a gente entregar isso, como já foi entregue, aos órgãos competentes. A gente estava conversando antes, né, e eu até discordei com você, assim, na questão do trato ao adolescente, eu falando e... queria que você explicasse. Na minha opinião, na minha santa ignorância, 15 anos o menininho já sabe o que é certo e errado. E você veio me explicar, né, na questão. Porque os 16 anos o jovem já pode votar para presidente, né? E por que ele não pode responder numa situação dessa? É isso que não entra na minha cabeça. Queria que você falasse um pouco a respeito disso aí. Existe o exercício, né, de cidadania aí. Em outros países, crianças com 10 anos, 11 anos já respondem criminalmente. Sim, principalmente nos Estados Unidos, em algumas cidades, enfim. Veja, o jovem aqui no Brasil, ele aos 16 anos ele já pode votar, né? É um exercício de cidadania que já é possibilitado a ele, mas é facultativo, né? Muitos escolhem, outros não, né? E aí, a grande questão é que o processo de adolescência, né, ele, além desse processo hormonal e de autorização dos corpos, como a gente falou antes, né, de maturação dos corpos, ele envolve também uma questão cerebral, né, de desenvolvimento cognitivo de fato, né? A gente costuma dizer que são as funções executivas. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. As funções executivas, elas estão relacionadas à tomada de decisão, à atenção, percepção, vontade, controle, regulação emocional. E essas funções executivas, elas ficam, né, situadas, por assim dizer, numa região do cérebro que a gente vai chamar de córtex pré-frontal, que ele fica nessa região aqui da nossa testa. E aí, até os 18 anos, a gente entende que esse córtex pré-frontal, ele está em formação, né? Ele ainda está se desenvolvendo, né? Ou seja, alguns caráteres ligados a controle das emoções, controle da vontade, regulação emocional, atenção, percepção, ainda estão em processo de desenvolvimento. Então, mesmo que o jovem ele tenha uma educação ali, né, que os pais introjetem, a família, de modo geral, introjete moral, valores, costumes, regras e entre outros, ainda assim há um processo biológico que ainda está acontecendo. E junto com ele, uma flutuação hormonal. Hormônios que estão ligados, né, ao desenvolvimento tanto da genitália quanto do corpo, do caráter masculino ou do caráter do corpo feminino, estão ali acontecendo simultaneamente. E os aspectos sociais. Então, por via de regra, a gente costuma dizer que o sujeito ele é biopsicossocial. Ele é biológico porque existe um desenvolvimento biológico que interfere, né, diretamente no comportamento, no controle, no caráter. Psicológico, porque esses afetos também estão ligados à emoção, a como ele estabelece as relações de afeto, né? E social, porque ele também está inserido num contexto que evoca dele comportamentos e emoções. Entendi. Então, nesse processo aí, até os 18 anos, a gente entende que esse córtex pré-frontal ele está se desenvolvendo para formar ali um sujeito que tem uma capacidade maior de regular as próprias emoções, que tenha respostas cognitivas que estão ligadas à emoção, afeto e memória, né, que possibilitem que ele viva socialmente, né, adotando comportamentos que estão nas convenções sociais. Juan, mas isso é garantia que a pessoa nunca vai cometer algum crime? Não é isso. O que a gente está falando aqui de um desenvolvimento que é normal, que é comum a qualquer adolescente. E aí, por que a gente percebe uma mudança comportamental, às vezes, principalmente a partir dos 18 anos nos jovens?
Você pode observar, ali entre 14 e 17 anos, às vezes um pouco mais cedo, a gente percebe comportamentos muito conflituosos, né? Seja com os pais, com a autoridade, questões ligadas à autoimagem, à ideia de pertencimento, quem sou eu, qual é o meu propósito, questionamentos existenciais, né? Eu não faço nada bom, eu não faço nada certo, uma baixa tolerância à frustração, às vezes gerada também pelo processo da educação. Mas existe um processo biológico ali, concomitante às questões sociais e às questões afetivas e emocionais. Então, quando a gente une tudo isso, né, existem comportamentos e ações que podem ali não conseguir serem filtrados ou serem barrados de uma maneira. Sim. Então o jovem pode agir de forma inconsequente, né? E aí a gente vê muito isso. Um adolescente saiu, pulou a janela, foi para uma balada, bebeu, teve um coma alcoólico, né? Um adolescente saiu, pegou o carro do pai, né? O adolescente não estava na idade, teve uma relação sexual. São comportamentos que o jovem se sente autorizado a esse lugar por conta da maturação desse corpo, mas existem aspectos biológicos e sociais que não possibilitam a ele essa conduta. E às vezes o que falta também é um diálogo mais claro da família em relação a isso, né? Famílias que tratam assuntos como tabu, né? O sexo como um tabu, né? Preservativo como um tabu, né? E aí não falam daquilo, não instruem, não orientam. Quando vê o jovem aparece, olha, fiz. Por que você fez? Descobriu na rua. E aí hoje em dia a gente até diz assim, ninguém descobre mais nada da rua depois da internet, né? É verdade. Ninguém precisa mais sair de casa para descobrir como é que faz e o que faz. Mas veja, há uma ausência de experiência ali, uma ausência de repertório para isso, né? O jovem ele pode não conseguir, inclusive, assimilar que ele precisa fazer aquilo por conta da ausência dessas funções executivas bem geradas, por assim dizer. Eu vou usar essa expressão. Então, ele tem consciência do que é bom e do que ele é ruim. Talvez ele não tenha controle sobre essa vontade, sobre aquilo que desperta interesse nele. E é interessante porque na educação, quanto mais a gente torna uma coisa tabu ou proibitiva, mais tentador se torna para o adolescente. Exato. Quanto mais é proibido, mais tentação dá, né? Para fazer, para descobrir, né? Por que não posso? Exato. Não é? Juan, discussão, vamos falar sobre a questão da patologia, né? Tendência social à patologização de comportamentos que causam comoção coletiva. É isso aí que aconteceu no caso Orelha? Também, né? Eu acompanhei pelas redes sociais, né? Muitos comentários das pessoas chamando os rapazes, né, de psicopatas, maníacos e etc e tal. E é importante a gente entender que não necessariamente um comportamento como o deles, né, que gera uma comoção social, que enfim, é inominável o que foi feito, mas que não necessariamente está numa dimensão psicopatológica, né? Não necessariamente a gente pode imputar a eles um transtorno. Um psicopata, né? Pois é. Hoje, inclusive, o termo mais adequado é transtorno de personalidade antissocial, né? Porque o termo psicopata, para definir, né? Em termos gerais, são basicamente a mesma coisa. Mas existe um estigma muito grande nas palavras sociopata ou psicopata. E aí, visando reduzir, né, o estigma que essas palavras, inclusive, carregam consigo, por conta, inclusive, da indústria cinematográfica ou do imaginário coletivo, o termo mais correto atualmente é transtorno de personalidade antissocial. Que é o sujeito, ele vai ter comportamentos, né, que podem, né, apresentar aspectos sádicos, perversos, né, estruturalmente falando. Então, quando a gente trata de adolescentes, por exemplo, não é possível conceder um diagnóstico como esse. Eu ia te perguntar isso. Durante a adolescência não dá para... Não. Na adolescência, o que a gente vai enxergar são possíveis transtornos de conduta, um transtorno de conduta, né? E esse transtorno de conduta, ele é progressivo. Geralmente já existe uma condição ali pré-existente de oposição, ou um comportamento contínuo de oposição, né, de tentativa de sobrepor, né, a autoridade ou a lei, por assim dizer. Quando eu digo a lei, entende-se como lei simbólica, a lei dos pais, por exemplo. Né, o pai definir que você não vai fazer aquilo e você simplesmente ir fazê-lo, né? Então a gente percebe que há uma crescente. O sujeito, ele vem apresentando condutas, né, que são de alguma maneira opositoras
até por fim chegar a um comportamento que o coloca em conflito com a lei, que representa muito mais um transtorno de conduta. Então, até os 18 anos, a gente não tem como definir se há um transtorno de personalidade antissocial. O que a gente tem é que observar, dar suporte psicológico, né, e entender que quem vai fazer essa avaliação e conceder esse diagnóstico é um especialista. E aí, atualmente, as pessoas elas tendem, Ari, a patologizar ou usar aspectos psicológicos ou psicopatológicos de uma tentativa de ou justificar o que aconteceu ou se blindar daquilo que cometeu. Isso é muito perigoso, né? A gente recai sobre um aspecto que a gente vai chamar de psicologismo. Esse ismo aí, ele surge como uma fuga. Um sufixo de doença. O ismo com sufixo de doença, porque de fato, é tornar tudo psicológico. As pessoas elas não têm mais comportamentos inadequados, elas não podem ser más, elas não podem ser cruéis, elas não podem ser sádicas. Apesar da gente entender que a crueldade, a maldade, o sadismo, eles vão estar presentes em algumas estruturas de personalidade, né? Em todas elas, talvez, a sua medida, mas predominantemente mais em uma estrutura ali que tem um transtorno de personalidade antissocial. No caso deles, o que a gente vê é um transtorno de conduta, né? Ou a possibilidade, na verdade, de um transtorno de conduta, que vai, naturalmente, ser avaliado por um especialista para que se chegue a esse diagnóstico. Eu acredito que deve estar em pauta em muitas faculdades e universidades hoje, né, nos cursos de psicologia, né, esse assunto, né? Sim, além de estar em pauta, muitos alunos chegam a ser muito curiosos. Professor, é um psicopata? Veja, o que é um psicopata, né? E aí a gente se acostumou muito com a indústria cinematográfica desenhando um psicopata como aquele sujeito que está assassinando, esquartejando, padrão de comportamento. E a gente precisa entender que nem todo sujeito dentro dessa condição, dentro do que a gente vai chamar aí, né, nas estruturas clínicas de perversão, vai ter esse comportamento sanguinário, né? A gente tem, por exemplo, tem uma história muito interessante que eu gosto de contar, que é no sujeito que foi diagnosticado, né, com um transtorno de personalidade antissocial. E aí, qual era a conduta dele? Ele ia, né, se casava, né, ele tinha recursos, se casava com uma mulher, passava ali entre 2 e 3 anos, né, era socialmente bem estruturado financeiramente. Em algum momento ele dizia para essa mulher que a empresa, as finanças dele, né, estavam ruins e tudo mais. Ele pegava um grande valor com essa mulher e sumia. E ia para uma outra cidade, num outro lugar, e se casava com uma outra mulher. Ele fez isso com 23 mulheres diferentes nos Estados Unidos. E quando fez uma avaliação psicológica, entendeu-se que era um transtorno de personalidade antissocial, que naquela época ainda era chamado de psicopatia. Ele nunca matou nenhuma mulher, ele nunca agrediu nenhuma mulher, ele nunca causou nenhum prejuízo a nenhuma dessas mulheres. Ele era 171, né? Tinha um bom papo, né? Bom, possivelmente, possivelmente. Então, o que a gente percebe... 23 mulheres? 23 mulheres. E aí ele aplicava o mesmo golpe em todas elas. Ele ia, pegava uma grande quantia... Dizia era o Dom Juan. Basicamente, a diferença é que o Dom Juan estava num outro espectro de personalidade, num outro transtorno, né? Ali é muito mais uma outra questão. Mas o que a gente percebe é que há uma tendência das pessoas a tentarem buscar respostas na psicologia de uma forma, inclusive, errônea, equivocada, né? Distribuindo diagnósticos pela internet ou imputando à pessoa um diagnóstico sem antes entender de que se trata de fato, como aquilo se institui. E é preciso ter muito cuidado, porque a gente vive uma era onde qualquer coisa que é dita na internet pode ganhar proporção nacional. Quiçá mundial. E aí isso pode inclusive acarretar um prejuízo à imagem da pessoa que imputou aquilo a um outro. Então quando a gente fala assim, há uma possibilidade de um transtorno de conduta, porque a gente percebe que há uma conduta de fato que gera uma comoção social e é inominável. Né? Foi narrado, inclusive, pela grande mídia, que o cão teve que sofrer um processo de eutanásia, né, durante o tratamento veterinário, porque era muito sofrimento para ele suportar. Então a gente percebe aí que existem elementos que apontam para uma crueldade, que apontam para um sadismo, que apontam para uma maldade, mas imputar esse comportamento, um transtorno para tentar justificá-lo, é negar a possibilidade da existência humana de que nós somos bons e ruins. Exatamente. E que esse bom e ruim é uma coisa que nos copertence, né? Não é indivisível. Hora eu sou bom, hora eu sou ruim. Não, eu sou bom e ruim ao mesmo tempo. Para quem eu me julgo bom, eu posso estar sendo muito ruim, inclusive, né? Dado o que eu digo, dado o que eu faço, dada a minha conduta, a forma com que eu trato aquela pessoa.
Perfeito. E tem aquelas crianças que já vem com chipzinho de criança má, velho. É muito difícil para certos pais educar certos meninos, certos filhos, porque a gente percebe que já tem um instinto de ruindade, já, de bater na cara das pessoas, entendeu? Agora, se os pais não atentarem, né, não criar limites, porque outra coisa também que eu acho assim, eu acho errado, é culpa dos pais. Lá, lógico que os pais... Mas nem tudo os pais podem ser responsabilizados por 100%. Porque a gente dá a criação dentro do nosso consentimento, do nosso conhecimento, mas o resto é o mundo que vai ensinar. A vida vai ensinar. Veja, a criança, ela está num processo, né? Processo aí que a gente vai chamar de neuroplasticidade, né? Que é essa possibilidade plástica do cérebro de aprender ou desenvolver habilidades, principalmente ligadas à leitura, à escrita, enfim. Então, qualquer coisa que a gente tente ensinar a uma criança, né, dependendo da forma, das estratégias pedagógicas que a gente usar, das estratégias de ensino, ela vai aprender. E aí quando você fala assim, uma criança que já vem com um chipzinho da maldade, na verdade, essa criança, ela está sendo educada de uma maneira que esse comportamento, ele é permitido, ele é autorizado, ele é estimulado. Sim. Né? A criança, ela está num processo ali, principalmente de aprendizagem por parte da imitação. Então, às vezes, por exemplo... É o reflexo. Tem pais que fazem uso, por exemplo, o que a gente vai chamar de palavrão, e aí a criança vai e repete o palavrão. E a mãe fica chocada, às vezes é numa situação pública que gera vergonha, mas a criança escutou aquilo em casa. Ela aprendeu a partir do momento que ela escutou. Não foi a rua que ensinou, foi você que ensinou. Sim. Então, quando a gente começa introduzindo um processo de educação na criança, onde a gente, inclusive, talvez você possa continuar dizendo seu palavrão, sim, mas fazer a criança entender que ela não pode dizer aquilo. Isso. Né? E tem muitos pais, por exemplo, e mães que a criança diz e os pais acham engraçado, sorriem. Então, para a criança que necessita da atenção integral dos pais naquele momento, ela entende aquilo como algo positivo. Olha, estão sorrindo do palavrão que eu disse, então eu vou continuar dizendo por aí. E eu não satisfeito em dizer por aí, eu vou dizer com alguém. Né? E aí, veja, isso vai gradativamente tomando uma proporção. E a gente percebe que às vezes a criança, por exemplo, quando ela tem um comportamento ali que a gente acha engraçado no primeiro momento, ela tende a repetir. E aquilo irrita o adulto, às vezes. A criança faz uma coisa e todo mundo acha engraçado. Eita! Aí ela vai, propositalmente, porque às vezes não foi proposital, ela repete aquilo. Por quê? Uma tentativa dela de recorrer à atenção dos pais. Porque para ela essa atenção e afeto tem a mesma representação. Criança mente? Mente. Porque tem a máxima, criança não mente. Criança mente, criança dissimula. Exatamente. Criança mente, criança manipula. Exatamente, né? Perfeito. Gente, estamos aqui com o Ruano de Brito Alves, vocês que estão curtindo aí a nossa entrevista, o psicólogo especialista em psicologia clínica e coordenador e docente do curso de psicologia da Faculdade Alfa. Acredito que você tem uma agenda muito corrida, muito cheia, e eu queria abordar, já que a gente está na reta final, Ruano, você recebe pessoas com problemas de como lidar com lutos? Bastante. Bastante. Principalmente no período da pandemia. No período da pandemia, inclusive, eu trabalhava num ambulatório, né, de uma rede de saúde, e aí, em algum momento, os nossos atendimentos tiveram que ficar de forma remota, né, dadas as circunstâncias do lockdown, enfim. E aí, não só atendi pessoas em luto, como pessoas antecipando o processo de luto, né, pessoas que temiam perder os seus parentes, temiam até a própria morte, né? Houve uma crescente da busca por acompanhamento psicológico, porque o isolamento ele revelou as ansiedades, né? E principalmente o quanto haviam dificuldades no convívio social. Não sei se você sabe desse dado, depois eu posso até lhe passar a fonte especificamente, que eu não vou lembrar agora, mas o período da pandemia foi o período em que mais ocorreram divórcios. Porque os casais eles tiveram que conviver juntos. Então, a perda de um relacionamento, ela também se assemelha a um luto, né? O fim de uma relação também se assemelha a um luto. Mas o luto que se originou do falecimento dos seus entes, inclusive da ausência ali de um ritual fúnebre, né? Sim.
Porque na nossa cultura nós temos um ritual fúnebre. Tem um corpo que a gente reconhece, né? Tem ali o momento de velar esse corpo, né? Que a gente fica lá, as pessoas vêm, olham o corpo dentro do caixão e tal. E tem um momento de memória, que é quando a gente enterra e tem ali uma lápide com o nome daquela pessoa. Certo. Então, a ausência até desses rituais fúnebres presentes na nossa cultura e a ausência deles na pandemia gerou um prejuízo muito grande nas representações desse luto. Eu não vi o meu ente querido, eu não fiz o funeral dele, e eu mal pude enterrá-lo. Ele foi enterrado ali numa cova coletiva. Sim. E o nome dele só está lá, mas eu não sei né, onde. E aí, o luto é uma coisa que se impôs nesse período, mas que acontece sempre, né? A ausência, perder alguém gera um luto, acabar um relacionamento gera um luto e tantas outras coisas que são possíveis. Então, sim, o luto é uma escuta muito recorrente na minha prática clínica. E tem pessoas que acham que nunca vai sair daquele momento difícil, né? E o que fazer? Primeiro que, assim, no meu jeito de olhar, além da ajuda das pessoas, eu acho que a pessoa também tem que querer se ajudar, né? Tem que partir dela mesmo, ter forças para reagir, para sair daquele momento, né? Caminhar, procurar sair de casa. O que você tem mais no teu dia a dia de atender as pessoas? Tem pessoas que confundem que estão com depressão, quando na verdade não é depressão, é só uma coisa momentânea, é isso? Então, o luto, ele precisa essencialmente ser sentido, né? Inclusive nas suas fases, que podem incluir negação, barganha, raiva, né? Depressão. Essas são fases presentes no luto. Né? E cada um vai viver isso de acordo ali com as suas possibilidades. O que acontece às vezes é a família que tenta de alguma maneira tirar o outro a todo custo do luto. Certo. Né? E o luto, ele precisa ser sentido, né? Quando a gente tira do outro, quando a gente quer tirá-lo do luto, a gente tira dele, a gente arranca dele a possibilidade de sentir aquela dor e de dar sentido àquilo. Né? Certo. E porque se há um processo de esvaziamento imediato e eu não sinto e eu não dou sentido, isso se converte em quê? Num sintoma, numa patologia, enfim, são muitas as possibilidades. Então o que a gente percebe é que o luto ele requer, além do apoio familiar, enquanto uma rede ali que está disposta a escutar e tentar reconduzir essa pessoa à retomada da sua vida cotidiana. Porque ali no momento inicial de luto é muito difícil levantar da cama, é muito difícil ir tomar banho, é muito difícil comer, é muito difícil olhar aquela foto, é muito difícil estar naquela casa, né? Então, isso envolve um processo, né, que precisa da participação da família, mas precisa também de um acompanhamento psicológico, né, para que essa pessoa, inclusive, estabeleça, junto com a psicoterapia, estratégias de enfrentamento dessa situação, ou uma forma de lidar que permita ela sentir sem que isso comprometa a sua própria saúde mental. Que é importante a gente frisar que um luto prolongado, ele vai gerar comprometimento na saúde mental e, eventualmente, gerar prejuízos também na vida cotidiana, no trabalho, nas relações de afeto, enfim, né, na sociedade, no meio social em que você vive, melhor dizendo. Uhum. E aí, essa possibilidade de enfrentamento de luto, ela surge sim do desejo da pessoa de sair desse luto ou de falar sobre. E, assim, na minha prática clínica, o que eu percebo é que as pessoas, elas vão falando do luto. Eu atendo algumas pessoas enlutadas, elas começam um processo de esvaziamento. É como se ela fosse falando, e à medida que ela vai falando, e chora, e sente, aquilo vai, né, ganhando uma certa leveza. Não é que seja menos dor, tão pouco que seja esquecido, não é. Mas que é possível lidar com aquilo sem que aquilo me mobilize afetivamente como antes, né? E aí é perceptível isso, né? Os pacientes enlutados que eu atendo hoje, né, e que já atendi em algum momento, eles choravam copiosamente nas primeiras sessões. Eram sessões basicamente para chorar e falar sobre a raiva da perda, sobre não aceitar. Uma inconformação, né? Sobre não querer mais viver, sobre não conseguir lidar mais com aquilo. E a pessoa vai falando, e às vezes o acolhimento é essencial. E aí quando eu falo acolhimento, é do profissional de saúde mental que vai acolher e da família. Porque às vezes o que a pessoa precisa de fato, Ari, é falar.
Sim. Né? E não à toa, né? A gente chama a psicologia de alguma maneira ali, e algumas correntes da psicologia, como a cura pela fala. Sim. Porque é falando que a pessoa vai se escutando, vai trazendo novas representações do que é possível ser a partir dessa perda. Né? Ela vai internalizando a perda à medida que entende que ela perdeu, mas algo ali ainda vive. Né? Alguma coisa do outro vive em mim. Seja a aparência, seja o caráter que eu herdei, seja a identidade, o temperamento, seja as coisas simples da vida que aprendi com aquela pessoa. Então, ninguém morre totalmente. Sim. As pessoas morrem em presença, mas elas continuam muito vivas dentro uma das outras. Com certeza. E essa é a realidade do luto. Às vezes é recuperar isso que vive. O Ruano, nas redes sociais, a gente te encontra? Me encontra sim. Qual é? O meu Instagram é psi_, @PSI. psi_, Ruano, RUANO, Alves. Ruano Alves. Isso. A gente vai colocar aqui na descrição, na legenda, @psi_, Ruano Alves. Isso mesmo. E você também atende pela internet, online? Atendo de forma remota, atendo de forma presencial, tenho um consultório, né? Físico, presencial. E me coloco à disposição. E como é que tá o curso lá na Faculdade Alfa? A Alfa é minha casa, né? Eu costumo dizer que eu tenho um afeto muito grande pelas minhas diretoras, inclusive um beijo gigante para a Luciana e para a Rafaela, que são as pessoas que encabeçam a instituição. É uma faculdade, né, que dá um suporte muito importante aos alunos, né? Tem um cuidado, uma atenção muito especial, tem um corpo docente muito sólido, muito parceiro, inclusive, do processo, e é um lugar que me orgulha muito de trabalhar, de estar, né? Que legal. Eu acredito que você deve ser muito querido lá pelos alunos, né? E também pelos docentes, né? Acredito que sim, assim como são queridos para mim. Agora, hoje, a função do professor hoje está difícil, né? Em termos de relacionamento com os alunos, né? Em relação a antigamente, eu falo. Porque antigamente a gente tinha um certo respeito pelo professor. Hoje, eu não sei como é que como me expressar, mas eu acho que hoje o trato com o aluno é mais difícil do que há 30, 40 anos atrás. Assim... Pela rebeldia, né? Pela questão de não aceitar certas... talvez. Eu me lembro que na minha infância eu estudei no colégio de freiras, né? Eu estudava no colégio de freiras, foi. E aí havia uma rigidez ali, né, no processo da educação e tudo mais. E à medida que eu migrei para o ensino médio e para outras escolas, nós sempre nos referíamos aos nossos professores como senhor, senhora, né? Não vai entrar, tá atrasado. E não havia um debate ali, uma discussão. O professor dizia... Você saía, né? Não tinha o que falar, não tinha como confrontar. E as gerações atuais, elas são mais questionadoras, elas são mais, né? Elas se posicionam de uma forma, às vezes, mais contundente, mesmo que não estejam certos, mas ainda assim se posicionam. Sim. Então, o trabalho do professor, ele acaba sendo um trabalho também de aproximação. O que é que eu sinto, Ari? Eu tive excelentes professoras no meu processo de graduação, né? Professoras e professores memoráveis, pessoas das quais eu tenho afeto e relações até hoje, mas eu tinha muito respeito, muito cuidado, né? Muito cuidado, né? De como respondia, do que falava, de como estava na presença daquelas pessoas. E eu percebo que há uma falta de cuidado, mas também um distanciamento da ideia do docente para o discente, né? Como se o professor estivesse aqui e o aluno aqui. E às vezes a tentativa que o professor tem, às vezes, de revelar uma certa intelectualidade, coloca ele num lugar muito rebuscado e inacessível para o aluno. E o aluno, às vezes, e eu percebo isso, ele vem para a faculdade buscando um certo paternalismo, um certo maternalismo. Sim. Né? Uma figura ali que deixou uma lacuna lá atrás, né, de alguma maneira, e ele olha para o professor e projeta isso no professor e tenta encaixar o professor naquele lugar. Então, eu acho muito importante, assim, gerenciar esses conflitos com turmas, enfim, com alunos, se colocando numa posição mais acessível. Sim. Olha, o que é que está acontecendo? Eu tinha muito essa cultura como tenho, né? Meus alunos, quando eu percebo um humor diferente, comportamento diferente, eu chego junto, olha, o que é que está acontecendo? Né? O que é que houve? E, assim, inclusive, eu converti muitos alunos que queriam desistir do curso da graduação. Né? Não, vou desistir, eu não estou dando conta. O que é que está acontecendo? Vamos conversar. Você está precisando de ajuda psicológica? Conheço uma centena de psicólogos incríveis aqui em Recife. Vai fazer terapia?
conversa com essa pessoa, diz que foi indicação minha, né? Diz que tá indo porque eu te pedi para ir, né? E essas pessoas foram convertidas a ficar. Então, às vezes, há uma ausência também de entender que o processo de educação do professor, principalmente na graduação, no ensino superior, é transmitir conhecimento, mas é também, às vezes, ter esse olhar mais humano para entender essas dificuldades individuais e permitir que haja uma aproximação que mantenha o professor aqui e o aluno aqui, mas por conta de um processo de formação intelectual, não por uma distância pessoal. Entendi. Né? E aí isso inclui, inclusive, o afeto, né? Os meus alunos, eu costumo dizer que são muitos nomes para lembrar. E aí quando as pessoas chegam, ou eu vou chamar de gato, ou eu vou chamar de gata. Oi, gata. Oi, gato. Porque ali eu já elogio, já quebro o gelo, já aproximo. Eu não vou lembrar o nome, porque são muitas pessoas. São muitos, imagina. Mas é essa forma de aproximar quebra essa coisa muito formal e que parece que coloca o professor no status de superior a qualquer pessoa. Certo. E eu estou ali, tanto quanto ensinando, eu estou aprendendo. Perfeito, perfeito. Gente, conversamos aqui com Ruano de Brito Alves, psicólogo, especialista em psicologia clínica, atualmente é coordenador e docente do curso de psicologia da Faculdade Alfa. Eu espero que você tenha gostado, espero que você também tenha gostado aqui da nossa pauta de hoje. Te agradeço demais pela tua audiência. Lembrando mais uma vez, @PSI Ruano Alves, o Instagram desse grande profissional você encontra nas redes sociais, tá certo? Ruano, muito obrigado pela tua presença. Primeira de muitas, assim espero. Assim espero. Muito obrigado, Ari. Obrigado a todos envolvidos e foi maravilhoso estar aqui hoje. Foi bom demais. Aprendizado massa. É isso aí, gente. Pod 2Cast está ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Até lá.